Fala galera, aqui é o Caio da Montanha, camarada que não para de trabalhar, indo atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, das suas metas. Esse é o nosso canal, curta, comenta, compartilha, se inscreva. Nos dê o prazer de comunicarmos com vocês, digam quais os seus desafios, quais as suas dificuldades, como a gente pode ajudar de alguma forma. Hoje eu vou falar um pouco sobre um assunto que eu falo aqui bastante, tem outro vídeo, se alguém quiser dar uma procurada aí no canal, vou colocar o link depois aqui nos comentários, que eu falo sobre o dossel do pasto, por que é importante a gente fazer um manejo de pasto baseado na altura, né? Já expliquei isso, vou falar um pouco aqui novamente. O que acontece? Olha aqui, estou mostrando esse pasto aqui, eu mostrei quando ele estava com o dossel cheio de folhas, mas com a altura inadequada. Olha o que acontece quando o gado pasteja. Olha agora o que sobrou. Aqui a gente só tem talo por pelo menos aqui 50 centímetros, né? Ele devia estar com 70, agora ele está com 50. Olha isso, gente. Então, quer dizer, o meu pasto aqui agora está com a qualidade baixíssima. Os animais não pastejam com eficiência porque eles são seletivos, os bovinos. Eles consomem aquilo que agrada mais o paladar. Isso aqui não é palatável. Isso aqui não tem muita proteína, tem bastante lignina. É um material muito fibroso, então pouco eficiente. E para formar, mas qual é o problema? O maior problema, que para formar esses 50 centímetros de talo que a gente chama, o meu pasto usou o adubo que eu coloquei, a água que caiu, os insumos utilizados, o custo da propriedade, de pasto, de mão de obra, etc. E ao invés de produzir ou leite ou carne, ele produziu isso aqui, que é ruim para produzir leite e carne. Então entende qual é o tamanho do problema? Muitas vezes a gente acha bonito ver lá um pastão de braquiária brisanta com 1 metro de altura, 1,10 m. Isso, gente, a gente tem que colocar na nossa cabeça. Aquilo ali é dinheiro que foi embora. Por quê? Porque você produziu um material que não é interessante, que não vai produzir carne nem leite e vai atrapalhar o manejo da propriedade. Então, obviamente que os erros acontecem, mas a gente tem que, pelo menos, nos conscientizar que isso é um erro que a gente tem que corrigir. É muito difícil porque às vezes controlar a lotação com compra e venda de animais é complexo, envolve fluxo de caixa. Mas assim, a gente pode dividir melhor os pastos, inserir praças de alimentação, né? Você faz um layout quadrado ou redondo com a praça de alimentação, com sombra e água no meio e coxo, e os animais rodam esses pastos e consomem água mineral ou proteinado, ração que for, na mesma praça de alimentação, e você vai rodando os pastos, né? Então você vai tornar mais eficiente a sua produção. Então você diminui seu custo, maximiza seu lucro, maximiza seus recursos, né? Terra, chuva, solo, adubo, que você utilizar. Então aqui agora o que a gente vai fazer? A gente vai forçar o gado a comer essa lignina aqui, essa fibra, esse material extremamente fibroso, para poder consumir esse recurso, porque eu não tenho esse pasto sobrando na propriedade. Eu não posso, por exemplo, qual seria o manejo ideal aqui? Vim roçar isso aqui, ia fazer uma cama, né, de matéria orgânica, então eu ainda ia melhorar a estrutura do meu solo, mas eu preciso dessa reserva na minha propriedade, ela estava dentro da minha conta. O que aconteceu foi um erro mesmo de manejo, problema com cerca, utilizamos os outros pastos mais do que deveria, porque aqui é um pasto mais longe da propriedade, não choveu, na verdade o maior problema foi esse. Esse é um pasto mais longe do curral, o curral fica para lá, ó. Acho que não dá para ver aí porque tem umas árvores e está meio longe pro vídeo. Mas a gente tem um curral aqui e a gente trabalha com leite e com corte. Propriedade pequena, mas a gente tem essas duas atividades ainda. Estamos nos programando para definir uma das duas e focar. Mas existem uma série de variáveis aí para a gente chegar até essa decisão difícil. Então o que aconteceu? A gente
usou os pastos próximos do curral para as vacas andarem menos, porque é outro manejo a ser considerado, né? Quanto mais o animal anda, ele produz menos carne, menos leite, né? Então não é ideal. Então a gente consumiu o que a gente pôde lá. Era para ter chovido, né? Os pastos para o gado leiteiro são os mais próximos, é essa a programação. Adubei pasto em novembro, não choveu. A gente passou quase 60 dias sem chuva significativa aqui. Então eu tive que jogar o gado leiteiro para comer essa ponta de folha aqui no fundo da propriedade. E aí ficou esse material. Agora eu vou entrar com gado de corte e melhorar, né, a nutrição, corrigindo o coxo. Como? Colocando uma proteína a mais e um proteinado com ureia, para poder ajudar o animal a aproveitar melhor os nutrientes que tem nesse pasto aqui de baixa qualidade. Então nós vamos abaixar esse pasto na marra, literalmente. Vamos colocar o gado para poder abaixar ele pelo menos mais 25 centímetros. Porque quando eu tiver uma rebrota desse pasto, ele vai rebrotar com folha, que é o que eu quero. Então vamos lá, vou falar de novo, né, sobre a importância do pasto, né? Se liga, porque, gente, são detalhes pequenos, mas que muita gente não sabe, mas muita gente mesmo. E é muito importante. Então eu expliquei lá da outra vez, no outro vídeo, vocês podem dar uma olhada aí, que o que vai fazer o pasto, né, a toceira emitir esse talo que a gente chama, é a interceptação luminosa. Então vou colocar aqui para ficar bem ilustrativo e didático. Ó, a gente está aqui com essa toceira de pasto aqui, 50 centímetros de talo puro. Vai dar uma chuvinha e já está começando a nascer folha. Então o que aconteceu? Esse pasto estava dessa altura aqui, mais ou menos, uns 25 centímetros a mais do que está. Então o gado veio, né, comeu isso aqui, deixou o talo. É assim que funciona. Eles são seletivos. Então, por que isso aconteceu? Quando o pasto estava com seus 25 centímetros, só tinha folha, né? Primeiro ele faz o sistema radicular, depois ele emite folhas. Então, ele foi 10 centímetros, 20, 25, 30, 35, 40. Quando ele chegou dessa altura que está aqui esse talo hoje, era só folha. Não tinha isso aqui quando o pasto foi originado, né? Quando eu plantei. Então, quando chegou nessa altura, os raios de luz não conseguiam chegar em todas as folhas. Então, qual é a solução que a planta consegue? Ela vai e emite, né, um talo para essa folha ficar mais alta e chegar à luz. Então, a partir do momento que a própria planta, o próprio dossel do pasto, sombreia as folhas de baixo, ele vai emitindo isso aqui para ficar mais alto e espalhar mais folha. Só que veja, ele está gastando energia, está gastando água, está gastando minerais do seu solo, adubo se você utilizar, para produzir um material que você não tem interesse nenhum. Então qual é o manejo? Quando esse pasto atingiu, no caso do Braquiária brisanta, que é esse aqui, quando ele atingiu 50 centímetros, 45 a 50, eu entro com gado. Quando ele atingir de 15 a 20, eu saio com gado, porque eu vou ter só folha, eu vou consumir a folha e vou devolver a folha. E aí com 25 centímetros ele vai estar com uma estrutura radicular, você não vai agredir essa estrutura radicular e ele vai emitir novas folhas, porque ele vai estar com bastante área de luminosidade, porque ele já está com 25 centímetros, está mais baixo, está chegando muita luz. Então dependendo da época do ano, obviamente que depende de água e de luz, né? Fotossíntese, né, gente? A gente sabe que para ter fotossíntese a gente precisa de luz e precisa de água, né? E o solo também precisa estar ajustado. Então, caiu uma galha ali, eu tomei um susto. Então, até me perdi. Então, quando você deixa na altura ideal o pasto, os animais vão consumir aquele material, aquela ponta, né, aquela folha até 15 a 25 centímetros, aí a literatura é um pouco diversa. Eu acho que 15 centímetros é bom, né? De 15 a 20 tá ótimo. E aí ele vai estar com bastante área, né, de luz para poder crescer, vai emitir novas folhas. Quando ele der 50 centímetros aproximadamente, você entra com gado novamente. Então você fazendo isso, você vai estar
utilizando um pasto que vai ter mais proteína, que o animal come mais, então consequentemente você vai produzir mais ou leite ou carne. Fica claro? É porque eu tenho uma curiosidade para saber se fica claro essa mensagem. Fala aí para mim. Dá para ficar muito claro que se eu estou emitindo um talo usando um recurso que me é importante e esse talo não tem a quantidade de proteína que eu preciso, vai gastar a energia do meu pasto utilizando uma coisa que eu não quero, ainda vai atrapalhar meu manejo, porque o gado não gosta de comer isso, aí eu vou ter que corrigir no coxo, vai ficar mais caro. Entende como as consequências desse erro aí interferem em várias outras coisas? Então qual é o modelo ideal? No Brasil a gente tem condições perfeitas para a produção de pasto e é o melhor alimento para bovino. Não existe outro mais barato e mais eficiente. O que precisa é a gente dominar isso aqui, né? E a cerca elétrica, o nosso amigo, caramba, esqueci o nome do cara. Mas enfim, a gente tem, né, uma marca muito idônea aí do mercado. Eu não uso ainda, mas vou adquirir daqui a um tempo, vou fazer uns piquetes e com certeza vou colocar. Mas então não vou falar o nome da marca. Mas tem o representante dessa marca, que me fugiu agora o nome, Ernesto Koser, desculpa, Ernesto Koser. Ele fala o tempo inteiro, é proibido perder pasto. E como é que você maneja pasto com cerca elétrica? Por quê? Porque é 70%, 80% mais barata. Óbvio que ela exige um manejo, né? Você tem que ajustar as fugas de energia, tem que estar sempre acompanhando, a carga tem que ser ideal, o aterramento tem que ser bom. Mas não existe solução mais perfeita para isso. Então hoje a gente vê aí as pessoas fazendo um pastejo ultra denso, com muitos animais por hectare, rapa tudo mesmo, deixa só a raiz, mas o que acontece? Ele usa todo aquele recurso. E o animal vai voltar lá daqui, às vezes 28, 30, 40 dias, dependendo da propriedade, dependendo da espécie, né, forrageira que você está utilizando, do regime de chuvas da propriedade, se é verão, se é inverno, etc. Existem, obviamente, várias variáveis. Mas você que define, né? Tem um jargão que diz que se o boi, né, se o bovino, estou falando boi, mas pode ser ovino também, né? Mas enfim, se o boi, que é nosso caso aqui, está escolhendo onde ele vai pastejar, é ele que está sendo o gestor da sua propriedade, não você. Então, sinta-se orgulhoso e sinta-se que você está fazendo o trabalho ideal quando você escolhe onde o animal vai pastejar, e ele vai pastejar até a altura que você quiser. Por quê? Porque é o melhor, é o mais eficiente, é o mais adequado. Você vai manter a estrutura do solo, né? Por exemplo, se você pastejar demais, que é o contrário do que aconteceu aqui, o que acontece? Você tem lá a estrutura do pasto, vou de novo abaixar para ficar didático aqui. Você tem a estrutura do pasto, se você abaixar demais, quanto mais você abaixa isso aqui, por exemplo, deixei com 3 centímetros o meu pasto, rapei. O que acontece? A reserva que o pasto tinha nas raízes, que estava sendo utilizado para absorver os nutrientes do solo, umidade, né, água, etc., ele vai subir, né? As raízes mais profundas vão morrendo, ele vai ficando com a raiz mais rasa para emitir um pouco de folha a mais e sobreviver, porque é a folha que faz a fotossíntese e mantém a estrutura da planta. Então, se você está tirando todas as folhas, o pasto está morrendo. Ele fala, opa, você está me matando, eu tenho que emitir mais folha. Para emitir mais folha eu vou o quê? Vou jogar um pouco fora da raiz aqui, porque se eu mantiver a raiz e acabar com as folhas, eu vou morrer do mesmo jeito. Então ele vai jogando, né? A planta é também o vegetal, ele tem a sua estrutura de vida, né? As suas defesas, etc. Então ele entende que ele precisa de folha. Se ele tem mais raiz naquele momento, ele precisa de folha, ele vai parar de gastar energia com a raiz e vai emitir folha. E para isso vai custar a gente fala que a raiz vai ficar mais rasa. Então quanto mais você superpastejar o seu pasto, mais rasa vai ser a raiz, menos capaz de absorver nutrientes, água ele vai ser. Então vai produzir menos, entende? Então isso vai gerando
você vai matando o seu pasto, vai degradando, né, o seu solo. Então isso é muito importante também para a conservação do solo. A gente tem que ter um dossel de planta para não sobrecarregar a raiz dessa planta. E aí quando você der o descanso, ela vai emitir novas folhas. E aí você vai devolvendo. Se você fizer aí de 5 a 10% de correção do seu solo por ano, você que é pecuarista, você vai manter a propriedade sem precisar reformar. Por quê? Porque é muito mais barato que reformar, gente. Só fazer conta aí. Depois a gente pode fazer um vídeo falando sobre essas contas. O que é mais barato? Você recuperar 5 a 10% da sua área todos os anos. Nem precisa ser todos os anos, né? Começa aí aos poucos, às vezes faz um pouco mais, faz 10%, aí no outro ano não faz, aí no outro faz 5%, conforme for o regime de chuva, o fluxo de caixa da propriedade, mas é infinitamente mais barato você manter um pasto saudável do que você reformar um pasto. Então fica aí a explicação por que esse manejo aqui está incorreto, né? Nós vamos entrar agora com animais aqui e vamos fazer eles consumir esse talo. Vai ter que comer na marra. Mas tá aí a explicação da série de erros que aconteceram. Você que tem mais alguma dúvida ou quer compartilhar alguma coisa que eu não disse aqui, que ficou para trás para eu fazer outro vídeo, então fala aí com a gente, comenta, compartilha. Tem nosso canal no Instagram também, se quem quiser mandar alguma coisa por lá, tem o meu telefone. Então vamos falar, gente, vamos falar, vamos dividir, vamos compartilhar. Eu tô aqui para isso. E eu fico muito feliz quando o pouquinho que eu fizer vai ajudar alguém. Esse é o que tem mais valor para mim. Então, tamo junto, valeu, se inscreva no nosso canal, é nóis!